1 Timóteo 6, versículo 10. O que está escrito aí? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor do dinheiro é a raiz. Raiz é o que sustenta uma planta. Da raiz brota a erva. Amém? Da raiz nasce a planta. Então, Jesus está dizendo que por causa de amor a dinheiro, apego excessivo ao dinheiro, é que se faz todo tipo de mal que nós conhecemos na terra. A Bíblia fala que toda espécie de males, todo tipo de males que se faz um contra o outro, não é? Que a pessoa sofre dentro dela ou fora dela, no corpo, fora do corpo, na família, seja onde for. A Bíblia fala que a raiz, a causa, o ponto de onde vem toda espécie de males é por causa de amor ao dinheiro, irmãos, de apego ao dinheiro. O nosso Deus é Deus que ama a prosperidade de seu povo. A Bíblia não condena o povo de Deus ser próspero. Tanto é que o povo de Deus, por palavra de Deus, é um povo próspero. O problema é se apegar a isso, desejar demais dinheiro, as coisas dessa vida, e se inclinar para essas coisas. Aí o próprio Deus fecha a torneira do céu, irmãos. Não é verdade? A Bíblia não condena. Pelo contrário, Deus ama a prosperidade do seu servo. A Bíblia fala que prosperidade é um dom de Deus. Deus tem esse dom para dar ao povo dele, de prosperar. O que a Bíblia condena é o amor, é o apego excessivo. E a Bíblia fala que isso é o que causa males nas vidas das pessoas. Males, eu repito, no corpo. Pessoa adoece fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Não é? É uma pessoa doente, é o cônjuge que está doente por causa disso, vai adoecer o outro, vai adoecer o casamento, vai adoecer toda a casa. Não é assim que funciona? O apego. Todo tipo de mal, a Bíblia fala toda espécie, irmão, de toda espécie. Tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que é trágico, tudo que é desagradável, tem por raiz o quê? Apego ao dinheiro. Não é? Viver pelo dinheiro. A Bíblia fala nessa cobiça. A Bíblia liga cobiça com dinheiro. Cobiça, desejo de ter as coisas dessa vida. Nós queremos ter boas coisas? Queremos, irmãos, mas temos que ter cuidado para não ficarmos vaidosos demais e querer tudo. E querer o que nós vemos em filmes, em séries, o que nós vemos passando por aí de pessoas de grandes poderes, de grande poder aquisitivo. Temos que ter cuidado. E aí começa a cobiçar isso, começa a cobiçar aquilo, nunca está satisfeito com o que tem, não é? E para satisfazer o desejo de consumo que quer, o que deseja, tem que ter o quê? Dinheiro. E para conseguir o dinheiro, tem que trabalhar. E dependendo do tamanho da cobiça, tem que trabalhar muito. E quem cobiça e não quer trabalhar, como que consegue? São aqueles que conseguem dinheiro praticando males, né? É a raiz. E nessa cobiça, aqui, Paulo está falando de crentes. Alguns se desviaram da fé. Por que se desviaram da fé? Esses crentes que Paulo está falando que se desviaram da fé por causa de serem apegados ao dinheiro, não quer dizer que eles desviaram de propósito. Igual eu sempre digo, ninguém fala, eu vou desviar. Ninguém acorda um dia e fala assim, eu vou desviar. Não quero mais trilhar as veredas da justiça. Mas Jesus disse que não tem como nós servirmos a dois senhores. Ou servimos a Deus ou servimos a Mamon, que é o Deus do dinheiro e tudo que é ligado ao dinheiro. Jesus falou, vamos agradar um ou vamos agradar outro. Ou vamos inclinar para um ou vamos inclinar para outro. Porque não existe meio termo em nada na vida, nada na Bíblia, nada na vida. A Bíblia fala que existe meio termo e muito menos uma terceira via. Não é? Ou serviremos a Deus, ou serviremos a Mamon. Então, para responder, para conquistar uma cobiça, a pessoa começa a trabalhar demais e começa a faltar tempo para Deus, irmão.
Começa a faltar tempo para Deus. O inimigo sabe, o inimigo vendo essa inclinação na pessoa, ele vai induzi-la, porque o Espírito Santo trabalha nos induzindo ao acerto, a buscar a Deus, a crescer na graça de Deus. O inimigo trabalha nos induzindo a fazer o contrário. Paulo está dizendo, alguns se desviaram da fé e se transpassaram, se atravessaram, transpassaram, se perfuraram a si mesmo com muitas dores. Então Paulo diz que a própria pessoa que se inclina para o apego das coisas dessa vida e começa a trabalhar muito para as coisas dessa vida, ela mesma traz dores para ela mesma. Se transpassa com muitas dores. Jesus, ele menciona alguns ricos na Bíblia, não é verdade, irmãos? Um deles Jesus chama de o rico insensato, que é um homem que dedicou a sua vida trabalhando duro, dedicado a juntar o seu dinheiro e aumentar as suas posses. E ele alcançou o seu objetivo. Sim ou não? Você conhece a história do rico insensato. E chegou um ponto que as novidades dele, foram tão grandes naquele ano, cresceu tanto, as possessões dele aumentou tanto, que a Bíblia fala que ele não sabia o que fazer com tanta coisa material que ele havia ajuntado e adquirido. Não é verdade? E ele pensou, onde eu ponho, o que é que eu faço, não é? É isso que Jesus está dizendo quando ele fala, vou derrubar os meus celeiros, fazer celeiros maiores e guardar tudo o que eu tenho. Então foi isso que ele fez. Esse homem viveu com o objetivo de ajuntar dinheiro suficiente para depois ter uma longa vida abastada, desfrutando, não é? E aí ele derrubou os seus celeiros, fez celeiros maiores, colocou tudo lá dentro, e Jesus fala que ele olhou e disse: ó alma, agora descansa, come, bebe e folga, porque já tens o suficiente para uma vida inteira. O interessante é que Jesus faz questão de dizer alma. Por que Jesus fala que o homem diz ó alma? Não é? Para nos lembrar que nós somos um corpo e somos uma alma. Somos uma alma dentro de um corpo. E esse corpo é somente para essa vida. E ele tem validade, sim ou não? A Bíblia fala que nós já nascemos com os dias contados, irmãos. E a Bíblia fala que Deus aumenta os dias dos justos por praticar justiça. Já nascemos com os dias contados, mas por praticar justiça, Deus aumenta os dias do justo, prolonga-lhe a vida, amém? E encurta os anos dos ímpios. Mas por deixar de praticar justiça e a impiedade, pessoas perdem anos e anos de vida e prematuramente, antes do tempo, são tirados dessa terra. Ó alma, filho, a alma sem esse corpo, ela vive, não é? Mas esse corpo, depois que a alma sai, ele morre. Ó alma, tens o suficiente. Mas Deus disse: louco, essa noite pedirão a tua alma. Quem iria pedir a alma desse homem naquela noite, daquele dia mais feliz da vida dele, que foi o dia que ele realizou o sonho que desde a infância era o objetivo dele? Quem iria pedir? Deus que não é, irmão. Porque minhas são todas as pessoas, minhas são todas as coisas. Aquele que o incentivou nesse propósito louco de trabalhar pela comida aqui, perece. Conquistou o objetivo. Mas Deus diz: essa noite pedirão a tua alma. Os que te incentivaram e até te ajudaram, porque o inimigo ajuda, irmão. Só de não atrapalhar, ele está o quê? Ajudando, claro. Só de não intrometer, ele está ajudando. Só de não vir, só de não roubar, de não atrapalhar, de não incomodar, ele já está o quê? Ajudando. Essa noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? De tudo isso pelo qual você trabalhou e preparou, para quem será? Você sabe quem vai desfrutar de tudo pelo qual você se matou para conquistar? Deus está dizendo: nem isso você sabe o que vai ser feito, quem vai usar, quem vai desfrutar de tudo isso que você fez. Deus diz, no dia mais feliz da vida dele, Deus fala: ó, vai morrer essa noite
e virão buscar a alma dele. E Jesus fala assim, são aqueles que são ricos, assim é aquele que é rico para si mesmo, mas pobre para com Deus. Os dias dele terminou e ele achava que ia viver muito tempo. Se ele fala, tens o suficiente para muitos anos, para uma longa vida, então quer dizer que ele ainda estava no máximo em uma idade o quê? Mediana. Porque ele não ia dizer uma vida toda se ele já fosse um idoso. Porque o idoso já está pensando em ir para o céu. Já está pensando na hora que vai vestir o paletó de madeira. Então só quem tem no máximo a idade mediana, 40 e poucos anos, vai dizer para toda uma vida. Então ele ainda tinha muita vida pela frente. Ele prosperou rápido, alcançou seu objetivo rápido, e na cabeça dele, agora o resto da minha vida eu vou só viver do que eu ajuntei. O que é que nós entendemos? Que Deus encurtou os anos de vida dele, por isso ele é chamado de louco. Assim são aqueles que são ricos para si mesmo e pobres para com Deus. Os celeiros dele na terra cheios, mas no céu ele não tinha nada. Terminou os dias, o corpo morreu, não é? Volta ao pó e a alma. A dele Jesus deixou bem claro para onde iria. Que outros viriam buscar, não é verdade? E Jesus fala de um jovem rico que chegou até ele e disse, bom mestre, o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala, você sabe, guarda os mandamentos. Ele diz, tudo isso tenho feito desde a minha meninice, desde quando eu era menino, não é? A Bíblia fala que Jesus o amou, sim ou não? Cada evangelho conta um detalhe. A Bíblia fala que Jesus o amou, não é? E aí ele ficou todo satisfeito, né? Jesus citou alguns mandamentos. Ele disse, tudo isso tenho feito desde pequeno. E quando ele ia se retirando, eu já estava, né, se sentindo bem, Jesus falou, ops, te falta uma coisa. Irmãos, isso que é o perigo. A gente anda preocupado com tanta coisa, mas uma coisa é suficiente para nos tirar da salvação, não é? Para destruir a nossa, uma coisa. Jesus falou para ele, te falta uma coisa, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e aí terá um tesouro no céu. E aí terá. Jesus falou, você não tem nada no céu, só na terra. Te falta uma coisa. Essa passagem não é contra a prosperidade. Jesus está dizendo, você precisa desapegar das coisas dessa vida. Você precisa se libertar do espírito de avareza. Porque avareza, por que você acha que a Bíblia fala que a avareza é idolatria? Porque a avareza é apego ao dinheiro, e o Deus do dinheiro é Mamon, não é verdade? E ele ficou triste, porque ele tinha muitas posses. Estava diante dele a salvação. Ele só precisava fazer uma coisa, irmãos. Estava fácil, não estava? Nós, quando nos convertemos, precisamos fazer tanta coisa, né? Vencer a vontade de dar uma fumadinha, de beber uma cervejinha, de fazer tanta coisa, né? A gente tem que parar de falar gíria, palavrão, pus um novo cântico em sua boca. A gente tem que lidar com tanta coisa. A gente tem que começar, a gente tem que aprender a ser mais paciente, mais compreensivo, oferecer a segunda face, a outra face, andar a segunda milha, deixar levar a túnica depois que leva a capa, não é? Temos que aprender a carregar as cargas dos outros. Não é verdade? É tanta coisa. Suportar uns aos outros, porque tem gente que tem que ser suportada, tem gente que é prazer da gente estar junto, mas a Bíblia fala que tem gente que deve ser suportada. Não, porque cada um é de um jeito, irmãos. Não é? Cada um tem um temperamento. Temos que aprender tudo isso, irmão. Aprender como lidar como marido novamente, um marido de Deus, uma esposa de Deus, um filho, um empregado, um empregador, seja o que for. E estamos conseguindo, sim ou não? Não é? Mas só faltava uma coisa, irmão. Era só desapegar. Se ele vende tudo que tem e dá aos pobres, irmão, ele ia ter um tesouro no céu. Ele ia ter um tesouro no céu. Um lugar onde nem a traça, nem a ferrugem pode corroer ou consumir. Não é verdade? E aí ele virou as costas e foi.
e foi embora. Jesus disse: como é difícil um rico entrar no céu. Como é difícil, não é? Quem ama a riqueza entrar no céu. Jovem, uma vida inteira para frente, né? Vende tudo que tem, terás um tesouro no céu e segue-me. Jesus colocou diante dele a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção e a maldição, assim como Deus lá no início fala conosco, fala com o seu povo. Eis que eu te proponho o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Jesus falou: tem eu e tem essa vida que você leva. Não é isso que Jesus estava dizendo para ele? Quem amar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim irá alcançar a salvação. Então, entre Jesus e a vida que ele tanto amava, o que ele escolheu? A vida que ele tanto amava. Mas tem um rico na Bíblia, e que a Bíblia fala que ele era muito rico, e ele era baixinho. E a história dele é bonita, é Zaqueu. Um judeu que trabalhava como coletor de impostos. Trabalhava para os romanos coletando impostos dos judeus, odiado pelos judeus. Os judeus diziam que ele era um pecador. Mas ele era pecador por trabalhar pelos romanos e cobrar impostos? Cobrar imposto é errado? Claro que não. A Bíblia fala: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. A Bíblia fala que devemos cumprir nossas obrigações para com o governo, para com o rei. Sim ou não? Não é verdade? Não é errado. Ele não estava fazendo nenhum pecado coletando impostos. Ah, mas trabalhava para os romanos. Ué, não é? Ele foi oferecido oportunidade. Quando aquilo foi oferecido, só Deus sabe como era o coração dele, o que ele necessitava, o que ele ansiava. E aceitou o serviço, era odiado pelos judeus e ficou muito rico. Mas um dia, ouvindo que Jesus estava passando ali onde ele morava perto, ele quis ver quem é Jesus. Olha como que o Espírito Santo o levou a Jesus, pela curiosidade. Ouvindo falar que Jesus estava ali, mas ele já estava ouvindo falar de Jesus. O desejo por conhecer Jesus já estava crescendo no coração. E a Bíblia fala que ele tentava ver, mas não conseguia, porque tinha muita gente. Jesus sempre cercado por uma multidão. Irmão, sempre vai ter uma multidão de coisas entre uma pessoa e Jesus, entre uma pessoa que Deus chama para ser salva e Jesus. Sempre vai ter uma multidão de coisas, uma multidão de gente, não é verdade? E ele tentava ver e não conseguia. Ele deve ter lembrado, olhou, Jesus está passando na frente, tem uma árvore. Eu vou correr, dar a volta, contornar a multidão, subo na árvore, quando ele passar eu consigo vê-lo. Na cabeça dele ele ia ver Jesus de alguma distância. Quando ele chega lá, uma figueira brava, né? E ele sobe. Ele está esperando Jesus passar. É muito bonito, né? E ele ouve: ei, Zaqueu. Desce daí, Zaqueu. Olha só. Desce daí, porque convém que hoje eu jante na sua casa, eu pouse na sua casa, vou passar a noite na sua casa, vou comer uma refeição com você, Zaqueu. A Bíblia fala que Deus nos dá além do que pedimos ou pensamos, sonhamos. Zaqueu só queria ver Jesus, matar a curiosidade. Como que é o rosto desse Jesus que as pessoas tanto falam? Ressuscita morto, consola os corações, devolve filho para a mãe, devolve irmão para a irmã, limpa de lepra, devolve a visão ao cego, a fala ao mudo, a audição ao surdo, as pernas para o que não anda. Ele só queria ver, mas Deus lhe deu mais do que ele pensava, desejava. E aquele que era rejeitado por todos, Jesus fala: convém que hoje já estava tudo planejado. Por quem? Por Deus, irmãos. Assim como o seu encontro, você não teve encontro com Jesus, não foi acaso nunca, foi planejado por Deus. Jesus deixa bem claro: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, se não for dado pelo meu Pai. Olha, irmãos, Deus marcou o encontro. Cada pessoa, cada um de nós, cada crente que conheceu a palavra e provou o dom do Espírito, da verdade, teve esse dia planejado por Deus. É coisa muito grande, sim ou não? Deus lá de cima olha para você e fala: ó, tal dia você vai ter um encontro com Jesus, vou abrir o seu coração, você vai entender a minha verdade, a minha justiça, o propósito meu para com a sua vida, o propósito meu para com a humanidade.
E aí entendemos tudo, coisas que antes não entendíamos nada. Diga glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Mas é bom ressaltar que muitos têm tratado isso com tanto desdém, né? Mas só vão perceber igual o rico insensato, quando fechar os olhos nessa vida e abrir num lugar bem ruim, irmãos. Não é? E aí Zaqueu corre, recebe Jesus com alegria, prepara o jantar. E é claro, já as pessoas já começam a falar de Jesus, começam a falar dele, né? Não é assim? Já reparou que toda vez que você toma uma posição de fazer o que é certo, de consertar algo, de melhorar, começa os burburinhos, aparece uma chateaçãozinha. Qual que é o intuito disso? Você esmurecer, desistir de fazer aquilo que o Espírito Santo falou para você fazer, daquele, vamos falar assim, upgrade na sua fé, na sua vida com Deus, mortificar mais ainda a carne, fortalecer mais o Espírito, para você falar, que adianta, né? O inimigo provoca alguma coisa, não adianta, para te desmotivar. O inimigo está aí para nos desmotivar, irmãos, não é? Ele recebeu Jesus com júbilo. E a Bíblia fala que estava sentado, porque de repente ele levanta e fala: Mestre, Senhor, eis que venderei parte dos meus bens e darei aos pobres. Metade. Venderei metade dos meus bens e darei aos pobres. Só metade, pastor? Por quê? Porque ele ia precisar da outra metade para fazer outra coisa, né? Eis que hoje venderei metade dos meus bens e repartirei aos pobres. E qualquer pessoa que eu defraudei, que eu abusei na cobrança de imposto, no juro, não é? Que eu tirei proveito, qualquer pessoa que eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Então por isso que ele falou que é vender metade para dar aos pobres, porque a outra metade ele iria usar para restituir todas as pessoas que ele defraudou, que ele deu prejuízo. Então ele estava se desfazendo de tudo. E Jesus fala: hoje veio salvação para essa casa. Diga glória a Deus. Pois esse também é filho de Abraão. Olha só, tá vendo? Esse é um rico que enche o coração do Senhor de alegria. Não é verdade, irmão? Tudo é questão de quê, irmãos? Dinheiro nunca foi problema, irmão. O problema é a pessoa. O dinheiro está ali, irmão. Papel, né? E hoje em dia nem papel a gente tem mais. Hoje em dia a gente só vê um número na tela do celular. Se de repente der um apagão, a gente não tem mais nada. Já parou para pensar, irmão? Tá no banco, mas quem que prova? Não é? É tão fácil ficar pobre, irmão. A Bíblia fala de gente ficar pobre de um momento para o outro. Nós vemos pessoas no Brasil, fora do Brasil, que de um momento para o outro, não é? Não é verdade? O problema é a pessoa, irmão. O problema é o modo como a pessoa trata a questão das coisas dessa vida. Não é verdade? E nada mais por conhecimento de causa, irmão. Por já ter vivido, por viver, né? Por ter vivido, por ver nesses anos pregando. Eu acho que não tem nada mais que abala uma pessoa do que a dificuldade financeira. Sim ou não? Se a pessoa fica doente, uma coisa, mas o dinheiro está lá, fala: não, vou fazer tratamento, vou comprar remédio, vou melhorar. Mas quando falta o dinheiro, irmão, a pessoa muda o semblante, né? Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com isso. E aí já compromete o casamento, sim ou não? Porque a pessoa está, não é? E aí começa a comprometer vida com Deus. E como Paulo fala, desviam-se da fé. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Nosso Deus é poderoso para nos abençoar. Vai lá em Lucas 12. Dinheiro, as coisas, nunca foi o problema, irmão. Mas é a pessoa. Nós somos o problema.
de não saber separar, às vezes não saber separar as coisas. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. O momento que é de Deus não pode ser tirado, irmão. O que é para ser de Deus, o tempo que é para Deus não pode ser tirado por causa das coisas que é de César, das coisas que é desse mundo. O problema é a pessoa que não sabe lidar, irmão. E tem gente que às vezes só quer, e dinheiro é perigoso, irmão. A pessoa às vezes só quer um conforto melhor, e de repente ela começa a gostar e começa a querer cada vez mais. Isso é uma tentação, irmãos. Começa assim, ó. Esse ano eu vou começar. Muita gente fala, esse ano eu vou começar muita coisa, eu vou começar a guardar dinheiro, né? Para no final do ano viajar, o pagar o IPVA, não passar aperto quando vier IPVA, IPTU, material escolar. Se eu tiver 2.000 na conta, já dá para eu fazer essas coisas no início do ano, no final do ano. Aí a pessoa junta, fala, não vou mexer nisso não, vou juntar uma mucada. Esse aí vai ficar para, não sei, e eu vou juntar. E aí vai só, isso é um perigo, irmão. O salmista, ele fala, Senhor, não me dê muito nem pouco. Por que ele fala isso, a preocupação dele? Porque se me der pouco, pode ser que eu venha roubar e envergonhar o nome do Senhor, ou fazer algo desonesto e envergonhar o nome do Senhor. E também não me dê muito, porque pode ser que tendo muito, eu me esqueça do Senhor, ache que não precise mais tanto do Senhor. Trata-me com a minha porção acostumada, não é? Então é um salmista que você vê falando, que ele sabe que ele já sentiu que ele tem dificuldade com muito. Nós sabemos, irmão, das nossas fraquezas, das nossas inclinações, sim ou não? Não é? Então nós temos que saber lidar com as coisas dessa vida. Olha aí, versículo 22. Portanto vos digo, não estejais apreensivos. Por que a pessoa fica perturbada, irmão? Fica incomodada, fica inquieta quando o dinheiro falta, quando a escassez chega, quando o que tem não é suficiente para cumprir com as obrigações. A pessoa já fica, não é? A fé fica abalada, a vida fica abalada, a saúde fica abalada, a estrutura fica abalada, tudo fica abalado. Por quê? Porque falta confiança. E como eu disse esses dias, a falta de confiança é resultado de uma fé doente que precisa ser tratada, sim ou não? Porque a Bíblia fala que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala. Quem confia no Senhor não se abala com nada. Sou meu pastor e nada me faltará. Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e estarão sempre em alto retiro. É questão de confiança, questão de fé, filho. Quem confia não se abala. Você chegou até aqui, filho, quantas vezes passou por dificuldade? Você viveu com isso? Tem gente que passa uma vida inteira doido para aposentar, viveu com aquele salário quando aposenta, quer trabalhar mais 5, 10, 15, 20 anos, porque eu não entendo, irmão. Eu sei que eu não vou aposentar nunca na minha vida. Quem vai me aposentar é Deus, até porque eu nem tenho isso mais. Minha esperança está no Senhor. Mas quando é pai, se eu aposentar, hein? Vai entender a mente da pessoa. Viveu a vida que você fala, não, mas agora que é, né? Hora de ficar à toa, irmão. Estou assistindo Netflix, HBO, que agora tem um tanto, né? Star, mais, Paramount, Disney. Ajuda aí. Né? Aí vai continuar trabalhando. Aí depois dá um infarto, dá um AVC, acaba com a coluna, aí pronto, não pode fazer mais nada. A Bíblia fala que Deus fez tudo simples, mas o homem busca muita invenção. Nós inventamos muito, irmão. Não é? O problema é nosso, ficar traçando meta. Nós tínhamos que ter só uma meta. Uma coisa. Uma meta só que nós temos que ter e trabalhar por ela. Entrar no céu. Essa é a meta do crente, só uma. Mas
O crente começa a criar muita meta, ele transpassa a si mesmo com muitas dores e se desvia da fé. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo, nem sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, mais é a vida que Deus te deu do que o pão, filho. Morre de fome, mas morre com Deus, filho. E vai para o céu e nunca mais terá fome. Agora enche a barriga deixando Deus de lado e vai morrer de barriga cheia e vai para o inferno de barriga cheia. Vai para o inferno bem vestido. Vai para o céu sem roupa de marca, irmão. Sem celular de última geração, sem carro do ano, mas vai para o céu. Melhor do que ir para o inferno lá lembrar, poxa vida, igual o rico, eu tenho 5 irmãos, deixei minha casa para... Você está entendendo, filho? A gente não sabe, irmão, que hora que a lâmpada vai se apagar, que o vaso de barro vai se quebrar, como fala em Eclesiastes. A gente não sabe, irmão. É surpresa. Não é? É um abrir e fechar de olhos. E o corpo mais do que as vestes. Aí Jesus fala, considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem plantam, nem colhem, nem tem despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Diga glória a Deus. Quanto mais valeis vós do que as aves. Olha só, você já imaginou quantos milhões e milhões de aves que existem no mundo, irmão? Deus alimenta todas elas. Hein? Ah, mas elas entram lá em casa pardal para comer comida de carne de chão. Deus está alimentando ela daquele jeito. Expulsa aquele passarinho para você ver, irmão, que Deus está alimentando ali, está te usando para alimentar ele. Você já pensou nisso também, irmão? A gente tem que ser mais espiritual e pensar, estou sendo usado por Deus, não é? Olha aí. E qual de vós, sendo solícito, tão preocupado, não é? Pode acrescentar um covo da sua estatura? E com todo cuidado, tudo que puder fazer, qual de vocês pode aumentar, acrescentar um dia de vida à vida de vocês, aos dias que Deus já lhe deu? Só Deus pode acrescentar ou tirar. Por mais preocupado e cuidadoso, qual de vocês tem poder de aumentar a vida de vocês, ainda que seja um dia? Conseguir um dia a mais, não é verdade? A sua estatura. Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, se temos dificuldade para cuidar das coisas simples e das celestiais para entrar no céu, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, morreu a erva, caiu a flor. A Bíblia fala que todo homem é como a erva, que a glória da erva é a sua flor. Morreu a erva, caiu a flor. Eles falam, Jesus veste os lírios tão lindo, hoje estão ali tão bonitos, amanhã está seco, estão sendo arrancados e queimados. Não é verdade? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não é verdade? Alguma vez você já ficou sem roupa para vestir? Ah, mas a roupa que eu queria vestir é outra. Em tudo dai graças, filho. A Bíblia não fala para murmurar de tudo. A Bíblia fala em tudo dai graça. Mostre-se satisfeito e grato com o que tem, Deus te dará mais. Diga glória a Deus. Deus te acrescentará mais, né? Não pergunteis, pois, que haveis de comer. Não fique pensando como eu vou comer amanhã. Tem gente que já está sofrendo por dia de amanhã, por dia 15, dia 25, dia 27, mês que vem. Tem gente que já está sofrendo pelo final do ano, não é? Tem gente sofrendo por datas específicas. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos.
aquietai-vos e vedes o livramento que hoje Deus vos dará. A primeira coisa que Moisés fala: aquietai-vos, sossega. Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas. Os que não conhecem a Deus é que vivem por essas coisas, igreja. Nós conhecemos a Deus, então nós temos que viver pelas coisas de Deus. É isso que Jesus está falando aqui. Nós podemos não ter tempo para ir a uma festa, para ir a um café que fomos chamados, para ir a uma reunião. Nós só não podemos nos dar o luxo de não termos tempo para Deus, irmãos. Como que pode faltar tempo para Deus? E para muita gente sabemos que está faltando tempo para Deus, a fonte de vida, o que pode curar, o que pode mudar tudo, o que pode transformar, o que pode dar vida a tirar. Não é verdade? Como pode faltar tempo para Deus? Os gentios do mundo buscam todas essas coisas. Olha aqui: mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Descansa, filho. A Bíblia fala que Deus sabe de tudo que você necessita, até mesmo antes da necessidade chegar. E se Ele cuida das aves e cuida da erva do campo, não vai cuidar de mim e de você? Diga glória a Deus. Sossega e não esquece: vosso Pai que está no céu sabe de tudo que você precisa, sabe de toda a sua necessidade, não é? Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você tem um pote de água e você vai acrescentando água, ele vai ficando cada vez mais cheio. Então, irmãos, as coisas dessa vida é reflexo de nossa vida com Deus. Enquanto buscamos o reino de Deus e a justiça de Deus, coisas nos são acrescentadas. Acrescentadas, irmão, não substituídas, trocada uma pela outra. Hoje dá uma coisa, amanhã tira essa coisa. Não, acrescentada. Coisas sobre coisas, sonhos sobre sonhos, não é? Desejos sobre desejos, tudo acrescentado. Olha só. Está vendo, irmão, como que um crente prospera e cresce nessa vida e fica satisfeito? Buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, sem inquietação, sem preocupar com as coisas dessa vida, com o que comer, com o que vestir, sabendo que o nosso Pai Celestial sabe de tudo que necessitamos, e buscando o reino de Deus em primeiro lugar, nos esforçando, né, pela única meta que devemos ter, que é agradar a Deus e para entrar no céu. A Bíblia fala que Deus vai nos acrescentar todas essas coisas à medida da nossa caminhada. Um passo com Deus, um passo acrescentado. É assim que funciona, igreja. Eu já disse muitas vezes, irmão, quando eu converti, primeira vez que eu ouvi essa mensagem diante de Deus, irmão, sabe como que eu recebi no coração? Eu lembro disso até hoje, como se fosse hoje. É simples. Se é desse jeito, é simples. Diante de Deus, meu filho, nunca mais vou me preocupar com nada, eu vou esperar. Se é só buscar o reino de Deus e a sua justiça. Claro que demorou chegar nesse ponto, né? Eu estava começando, mas eu entendi na primeira vez que eu ouvi. Eu trabalhei para isso, não é? Mas é claro que nós sempre somos tentados ao quê? A sair daquela direção, daquele ensinamento, daquele entendimento. Estamos sempre em uma batalha espiritual, sim ou não? Não é? A carne cobiça contra o Espírito Santo de Deus que opera em nós, nossa natureza humana. Buscar antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E olha que bonito: não temas. Já falei, muitas vezes aparece o não temas na Bíblia, 365, mas eu acho que é 366, porque é o ano bissexto, não é? Eu creio que são 366, não é verdade? Não temas, ó pequeno rebanho. Isso é uma revelação, filho. Por que pequeno rebanho? Não é? Jesus sai para semear, a semente encontra 4 tipos de coração, cai em 4 tipos de coração na terra, e só um a recebe e produz fruto de justiça.
nosso. E dessa quarta parte que recebe, quantos não desviam? Quantos o amor não esfria? Porque Jesus fala no fim do tempo, o amor de muitos esfriará. O amor daqueles que receberam a palavra de bom grado. O amor daqueles, 1/4 da população de ser humano na terra vai esfriar, vai se desviar. Então, se você olhar, irmão, são muito poucos, comparando com tanta gente que nasce e morre, que pisa nessa terra. Jesus disse, pequeno rebanho. E Jesus fala, ainda que a descendência de Abraão seja tão numerosa quanto a areia do mar, a estrela do céu, apenas o remanescente é que será salvo. Apenas aquele pequeno rebanho que perseverar até o fim é que será salvo. Não importa que seja pequeno, irmão. Não importa que seja uma quantidade pequena, um remanescente, desde que estejamos nesse pequeno rebanho, desde que estejamos nessa listagem de remanescente, isso é o que importa, irmão. E a salvação é individual. Cada um tem que trabalhar pela sua. Orar pelos que ainda não alcançaram, mas cuidar para que os não alcançaram seja motivo de nós perdermos a nossa. Não é verdade? Salvação, filho. Essa é a meta, uma meta só. Acaba com as metas que você traçou na sua vida e traça uma meta, buscar o reino de Deus, buscar o céu, que Deus vai te acrescentar tudo, irmão, é a palavra de Deus. Como creste te seja feito, não é? Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. A vosso Pai agradou. É a vontade de Deus que um dia você entre no céu, filho. Que eu entre no céu. E não importa como vai ser a caminhada, não importa o que vai acontecer. O importante é que a vontade de Deus é nós entrarmos no céu. Então nós só precisamos fazer a nossa parte. E é uma coisa: buscar o reino de Deus primeiro. E ter cuidado para não faltar uma coisa. Está vendo como que é tudo uma coisa? Como que é perigoso? Uma coisa salva, uma coisa tira a salvação. Não é? É uma linha tênue, filho. No momento a pessoa está salva, no outro ela está acordando na perdição. Não é? Assim como no momento a pessoa está perdida e no outro ela está entrando no céu. Bandido na cruz. Nos seus últimos instantes de vida, últimos minutos. Últimos minutos. Ele alcançou a salvar. Estava perdido até ali. Diga graças a Deus. Dê um louvor de palmas ao Senhor nosso Deus, amém?